Ex-cria da base podendo enfrentar o Flamengo no Super Mundial de Clube. Michael e Matheus Gonçalves de saída? De repente, pode cair 100 milhões nos cofres rubro-negros. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Flamengo amanhã enfrenta a LDU lá em Quito, na altitude de 2.840 metros. E o retrospecto do Flamengo no Equador não é muito bom. 4 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. O Flamengo joga contra os equatorianos desde 2019. Em 19 perdeu para a LDU de 2-1, perdeu para o Del Valle, empatou com o Del Valle de 1-1. Aí em 2020 perdeu de 5-0 para o Del Valle. Em 2020 de novo perdeu de 1-0 para o Del Valle. Em 21 foi o que a gente ganhou, 3-2, que a gente até trouxe no vídeo de manhã. 2 gols do Gabriel Barbosa e 1 do Bruno Henrique. E em 2023, quem não se lembra aí do Alcas? Flamengo perdendo aí para o Alcas. Inclusive o Flamengo adora, né? Mas adora perder para estreantes em Libertadores. Em 2023 o Alcas e agora em 2025 o Central Córdoba. Bom, o Flamengo aí tenta mudar o retrospecto contra os equatorianos na Libertadores da América. O Flamengo fez um treino hoje e o jogo é amanhã às 19 horas. Só lembrando para não se perder aí. Não é às 21 como é normal, jogos na quarta-feira. Às 19 horas. E a Libertadores da América na terça-feira na ESPN ou no stream lá do Disney Plus. Bom, vamos falar aí sobre as situações aí envolvendo Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves não vem tendo oportunidades com Felipe Luiz no Flamengo. Inclusive, na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz explicou por que não está utilizando o Matheus Gonçalves. E falou porque o Matheus Gonçalves é aquele ponta direita. E o Flamengo não vem jogando com o estilo de ponta, vem jogando com jogadores nas pontas puxando para dentro, que não é a situação do Matheus Gonçalves. Diante disso, o Flamengo recebeu aí sondagens do Bragantino. Falando em Bragantino, Matheus Gonçalves já esteve lá no Massa Bruta em 2023. Isso mesmo. E o Bragantino aí reitera o interesse em ter o atleta novamente. O Flamengo espera aí acabar o Super Mundial de Clubes, aí ter essa janela de transferência e poder ver as situações dos jogadores. Outro aí que recebeu sondagens de clubes brasileiros, garante o jornalista Júlio Miguel Neto, é Michael. E o Flamengo vê até com bons olhos a negociação do atleta, que recebe um alto salário no elenco. Só que todo mundo sabe que o presidente BAP já deixou claro que para o futebol brasileiro ou é no Pix, à vista, ou garantia da televisão da Globo. A Globo ultimamente não vem aceitando esse tipo de negociação que envolva a emissora. Então acredito eu que para o futebol brasileiro vai ser difícil a negociação de Michael, a não ser que ele possa ir retornar para o mundo árabe e tudo mais. Tem clubes que queriam o jogador no mundo árabe, quando ele saiu do Al Hilal. O Flamengo vê aí internamente que Michael não consegue render aquilo que se esperava do atleta. E inclusive aí o Michael, depois da partida contra o Vasco, entrou numa polêmica aí, porque acho que o jornalista foi falar que ele não estava finalizando bem e tudo mais. Ele pegou o torcedor, né? E aí ele pegou e retrucou que falar de fora é muito fácil, tá lá dentro que é mais difícil. Bom, e aí ele teve a resposta, e é a mais clara: é bem pago para poder fazer bem feito o trabalho, coisa que não está sendo feita. Esta é a grande verdade.
Mas o Flamengo aí vê e entende aí que pode sim negociar atletas. Lembrando que o Flamengo vai precisar de negociar aí, fazer vendas de jogadores na casa de 232 milhões de reais. Mudando de assunto, vamos lá. 100 milhões podendo cair nos cofres rubro-negros e, consequentemente, o ex-cria da base, Rodrigo Muniz, pode enfrentar o Flamengo no Super Mundial. Isso mesmo. O Enzo Maresca, que é treinador do Chelsea, deu o aval ao presidente, dono do Chelsea, pediu a contratação de Rodrigo Muniz. O jogador está avaliado em 50 milhões de libras, que dá algo em torno de 384 milhões e 300 mil reais. O Flamengo tem 25% dos direitos do atleta, que daria aí algo em torno de 12,5 milhões de libras. O valor exato, 96 milhões e 300. Então, aproximadamente aí 100 milhões o Flamengo pode receber pelo atleta. E, inclusive, se a negociação se concretizar, o jogador aí pode enfrentar o Flamengo na fase de grupo. Lembrando que o Flamengo está no grupo do Chelsea. Então, o Flamengo aí de olho nessa negociação para ver aí que pode cair um caraminguá bem gordo, mas bem gordo. E aí que pode ajudar o Flamengo em futuras contratações, inclusive também para o Super Mundial. Lembrando, a temporada europeia termina agora no final do mês de maio. E a janela especial para o Mundial de Clubes entre o dia 1º e 10 de junho. Dia 15 começa o Super Mundial e termina no dia 13 de julho. Então aí Flamengo podendo receber esse dinheiro e se reforçando aí. Pode se reforçar ainda mais, já que foi definido 30 milhões de euros para reforços, 166 milhões de reais, e o Flamengo aí podendo receber uns adicionais e, consequentemente, poder melhorar o elenco ainda mais. E para finalizar aí, Flamengo sofrendo retaliação da Rede Globo de televisão. Isso mesmo, nação. Vocês repararam que agora, ontem, no Fantástico, teve uma reportagem sobre o Bruno Henrique, sobre o envolvimento do Bruno Henrique na questão da casa de aposta. E no jogo contra o Vasco da Gama, os jornalistas, tanto da Globo no Premiere, e quanto quem viu na Globo mesmo, normal, a equipe do Grupo Globo, vamos colocar assim, quantas vezes falaram da alta dos ingressos e que o Flamengo tinha que reaver essas taxação de valores? Lembrando, o jogo entre Vasco e Flamengo, neste sábado, o mando de campo foi do Vasco da Gama. Então a precificação ficou por conta do Vasco da Gama e não do Flamengo. O Flamengo está cobrando sim um valor alto? Tá, está cobrando e muito o valor alto dos ingressos. A gente está vendo aí cada jogo no Maracanã, setores do Maracanã vazios. Tem que ser mudada essa política? Tem. Mas é como eu falo, ao que tudo indica, o presidente do Flamengo já deixou claro que não vai mudar a precificação. E ele quer que os torcedores migrem para o sócio-torcedor. Que se o torcedor não for para o estádio, pode ser por uma chuva, algo assim, teve um imprevisto e tudo mais, o sócio-torcedor mensalmente vai estar caindo. E é isso que dá a entender o porquê do BAP não baixar o preço dos ingressos. É um absurdo, porque o torcedor do Flamengo, aquele lá de baixo da classe D, classe C e classe média, eles podem também. O Flamengo é do povo. O Flamengo precisa da sua torcida.
Isso é claro. Mas a Rede Globo de televisão vem retaliando o Flamengo justamente porque o BAP vê aí com bons olhos uma espécie de ruptura com a Globo. Acredito agora não, porque o contrato é um contrato muito alto e sua multa muito grande. Mas, terminando o prazo da Globo, esses 5 anos que vai até 2029, o Flamengo aí vê sim com bons olhos uma negociação diferente do que veio acontecendo com a Libra. E o Flamengo questionando a Globo de uma certa maneira retalhando aí o Flamengo. Como aconteceu, e aí eu nem ia falar isso aqui, mas vamos falar, a matéria lá do jornal, da revista Piauí, né, sobre a situação da CBF, que a ESPN falou, e aí teve os seus jornalistas aí suspenso por 2 dias, e a Globo, em momento algum, falou algo sobre isso. E não vimos nenhum jornalista da Globo falar. E a seleção brasileira sendo prejudicada. Mas por que a Rede Globo de televisão não fala? Porque ela é parceira, ela é detentora dos direitos. Ela vai criticar de quem ela comprou o produto, aí é mais fácil criticar o clube, né? Aos clubes e não a CBF. Então, tá aí. A Rede Globo de televisão aí tentando fazer uma retaliação ao Flamengo, pelo Flamengo bater de frente e avisar que ou a Libra vai entrar em acordo e a fatia do bolo vai ser maior para o Flamengo, ou daqui 5 anos, quando termina o contrato de direito de transmissão, o Flamengo não irá negociar nos mesmos moldes. E aí, mexeu no vespeiro, né? E a Globo, então, se prepare que mais vezes vai atacar nessa questão de preços, mais ainda vai trazer as informações sobre o Bruno Henrique e tudo mais. Isso só para bater de frente. Nação, essas foram as notícias de agora. Novas informações aí trazendo no decorrer do resto do dia, ou se não nos vídeos de amanhã. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilha. Dá essa moral pra gente. Quanto mais like tem os vídeos, mais o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório. E, consequentemente, vai replicando aqui na plataforma. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.